Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Olá pessoal, começando mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o mundo. Você em qualquer parte do planeta, muito obrigado por sua audiência. Bom, e a gente continua falando daquela série que aborda temas relacionados à saúde mental em função do novo coronavírus que vem afetando a vida de muita gente em todo o planeta e, infelizmente, no Brasil também. E quais são as repercussões à nossa saúde emocional, saúde mental ou psicológica, e quais são estratégias que poderemos utilizar para melhorar a nossa condição emocional diante dessa crise. E lógico, durante esses episódios, eu estou convidando colegas e amigos para debater um pouco sobre diversos aspectos, diversas perspectivas psicológicas que possam analisar de uma maneira profunda esses aspectos da crise e como isso afeta o comportamento humano. E hoje eu estou recebendo aqui, do nosso podcast Diário Psi, aquele que foi o meu supervisor acadêmico e de estágio no 5º ano da minha graduação de psicologia lá em 2016, que é o Jonsos Nunes Júnior. E eu fiz um convite para o Jonsos porque ele é especialista em psicologia analítica, como vocês conhecem, psicologia junguiana, e a ideia é a gente fazer uma espécie de reflexão junguiana para o mundo em crise. E lógico, o Jonsos é um dos poucos especialistas nessa área, na psicologia analítica, aqui no estado do Acre. Lembrando mais uma vez, o nosso podcast é o primeiro podcast temático sobre psicologia aqui do Acre e talvez da própria região norte. Como eu já disse outras vezes, os podcasts sobre psicologia não são tão vastos no Brasil. E no Acre, esse é o primeiro. Mas a ideia não é só falar da psicologia em si. A ideia é nós também abordarmos outros temas que são correlatos, como filosofia, história, sociologia, enfim, são diversos temas relacionados, correlacionados, afins, que vamos estar debatendo durante os episódios do podcast Diário Psi. E lógico, para a gente começar, nada melhor do que apresentar o nosso entrevistado deste episódio. Jonsos, muito prazer em recebê-lo. Como é que vai? Olá, Arif. Olá, ouvintes. Agradeço muito a oportunidade, né, e o convite de estar aqui para a gente poder refletir e falar sobre o momento que a gente vive e as contribuições da psicologia analítica para esse momento. Agradeço demais aí a oportunidade. Lógico, o prazer também é todo meu. A gente que já debateu muito acerca desses aspectos, né? Principalmente relacionados a esse universo simbólico e arquetípico que você vai falar para a gente já já. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, né? Tem um outro podcast de um outro tema específico que é relacionado a um outro universo, que é o universo da perfumaria. E, inclusive, é algo que a gente vai abordar futuramente aqui, associando com a psicologia, logicamente. E aí o entrevistador, né, o apresentador do podcast, ele sempre inicia perguntando para o entrevistado quem é o fulano de tal. E a gente sabe que em psicologia essa talvez seja a pergunta mais difícil que existe, né? Eu não vou ser tão enfático nesse sentido, mas fala um pouquinho pra gente do Jonsos, a trajetória e como é que ele chegou até a psicologia analítica. Bacana. Eu sou baiano, né, nordestino, fiz faculdade na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, e a psicologia ela
acho que como muita coisa na minha vida, ela surgiu de forma muito intuitiva, né? Que é a minha forma principal de me interagir com o mundo, né? De perceber, na verdade. Não interagir, mas perceber o mundo. Então veio de forma intuitiva na adolescência, né? E à medida que eu fui fazendo o curso, isso só ficou claro, né? Que era o que eu queria, realmente a forma como eu queria contribuir, né? Estar no mundo. Então acho que essa questão da psicologia foi algo muito, muito, muito forte. E aí eu fiz a graduação na Paraíba entre 99 e 2004. Depois eu fiz saúde coletiva, residência de saúde coletiva em Sergipe, né? 2005, 2006. E quando eu já tinha retornado para a Bahia, em 2009, eu fiz uma coisa que eu queria fazer já há um tempo, né, naquela época, que era a formação em psicologia analítica, que eu fiz pelo Instituto Jungiano da Bahia. E, de fato, assim, para mim foi muito importante conhecer o Jung e a sua obra, a sua contribuição, né, porque ele passou 60 anos estudando, pesquisando, atendendo, escrevendo sobre a psique humana, né? Então, para mim, foi algo muito interessante, trouxe ferramentas para poder compreender, né, a mim e o mundo, e enfim. Acho interessante também a simplicidade do Jung, né, apesar da complexidade do tema, ele tem uma modéstia e uma humildade de reconhecer que essa é a perspectiva dele, né. Existem vários, até porque o fenômeno humano, né, e a sua psique, sua mente, sua alma, não é algo simples de compreender. Então ele sinaliza que existem diferentes perspectivas e eu também vou nessa perspectiva. Costumo me apresentar quando perguntam, né, na psicologia é muito comum perguntar a abordagem, e eu sempre respondo que a minha abordagem é junsiana, por entender que eu só consigo abordar do meu jeito. Agora eu tenho formação em psicologia analítica, sigo estudando, né, ou seja, eu estudo psicologia desde 1999, então vou seguir enquanto estiver vivo estudando e seguir aprendendo, mas tendo ciência que desconheço mais do que sei. Interessante. E estou no Acre desde 2014. E vim para o Acre em 2014 e estou aqui desde então. Perfeito. E isso é interessante você falar, porque como eu estudei também um pouco com você a psicologia analítica, muito pouco na verdade, porque o Jung ele exige não só uma especialização, mas uma imersão. E a gente percebe que o Jung ele finalizou sua vida, 60 anos de contribuição, mas a obra parece que não estava completa, né? Ele sempre estava buscando aperfeiçoar, buscar novas ideias, transformar alguns pensamentos e ele terminou meio, parece que insatisfeito, né? Sempre tinha mais alguma coisa para contribuir. Isso me lembra os artistas, porque a melhor obra, né, de um artista é sempre aquela que ainda não foi feita. E eu acho que isso tem a ver com a própria condição humana, né? Então, assim, a gente é um projeto inacabado que nos coloca em movimento, né? Eu acho que essa é uma imagem bem interessante. E também eu acho que sinaliza que é um projeto coletivo, né? Então, o Jung, ele iniciou, né? Trouxe muita contribuição, e desde quando ele morreu, na década de 60, de lá para cá, a psicologia analítica só cresce, né? Mais pessoas pesquisando, trabalhando, né? Então, você vai ter aí muitas correntes dentro da própria psicologia analítica. Uma coisa que eu acho importante é que ela tem, não só na sua concepção do ser humano, mas na sua relação, uma perspectiva integradora, né? Então ela não é uma coisa de exclusivo e essa é a única verdade, ponto, acabou-se. Então ela é plural, ela abre, né? Então ela acho que realmente já é uma ciência do presente e do futuro, vamos dizer assim, conectada com o passado, né? Que acho que foi um dos trabalhos importantes que o Jung fez, foi pesquisar como é que a humanidade, né, e os que vieram antes dele pensavam sobre a psique humana, né? Então ele foi estudar as religiões como um todo, foi estudar a mitologia, né, a arte de modo geral, as várias expressões da arte, a pessoa simples do cotidiano, né? Então o Jung era um grande observador, né, como introspectivo, né, e é uma pessoa muito observadora, né? Então ele percebeu, interagiu e felizmente conseguiu traduzir isso em palavras e deixar uma vasta obra para a gente seguir o trabalho dele. Você está ouvindo Diário Psi. São inúmeras as considerações possíveis a se fazer sobre, já abordando a questão da crise em que vivemos hoje no planeta, e no campo psicológico, filosófico, social, e
adentrando no universo simbólico, arquetípico. Que imagem você percebe como mais representativa neste momento, Johnson? Arif, muito boa a sua pergunta. E até para responder ela, eu preciso sinalizar duas coisas. Uma, a gente está falando de um fenômeno em curso, né? Então é mais difícil de você abordar algo que está acontecendo, ainda mais sendo algo novo. Tem elementos antigos, epidemia, você tem aí a epidemiologia que tem um vasto conhecimento, a infectologia, ramos da medicina, mas você tem elementos novos, né? Então acho que esse é um primeiro elemento. E segundo, a complexidade. Existem vários elementos dele, né, nesse aspecto. Então eu vou trazer aqui alguns que me chamaram mais atenção, né, e compartilhar com os ouvintes, né. Eu fiz, na verdade, dois tópicos, né, em termos desses temas, desse simbolismo, né, desses arquétipos que a gente vai falar. Eu fiz dois agrupamentos, então não vou falar de um só, né? E vou sinalizar eles. Existem vários outros, mas eu botei em dois blocos. Então, o primeiro bloco desses temas, desse simbolismo, desses arquétipos do momento presente, é a transformação. Então, a gente está vivendo um grande momento de transformação em função de um outro grande tema simbólico arquetípico, que é a crise, né? E uma crise planetária, uma crise humanitária, né? Uma crise sanitária, de saúde, e uma crise econômica. Então, na verdade, ela tem vários elementos. Lembrar que a gente não começou agora do zero, né? Temos toda a nossa história, então temos outros problemas anteriores. Acho interessante como o coronavírus se apresenta e é como a vida se apresenta, né? Não marca horário, então até 3-4 semanas atrás era um dia qualquer da semana, né? Então, de lá para cá, tudo mudou, né? Então, a gente tá em isolamento. Então, eu acho que o primeiro, né, dessa história é a questão de compreender a crise. E aí eu continuo, né, vendo os chineses, que é uma cultura milenar, com grandes contribuições para a gente. Então, a própria forma deles de representar a crise é muito interessante e tem aprendizado para a gente. Então, crise para o chinês, né, tem duas grandes ideias intimamente ligadas, que é a ideia de perigo, né? Então é um grande momento perigoso e um grande momento oportuno, tem oportunidade, né? Então acho que essa é uma primeira grande questão, e isso tem a ver com a vida, né? Eu acho que quando a gente entra no aspecto simbólico, quando a gente entra no mundo do inconsciente, no mundo dos contos de fada, no mundo, né, da mitologia, né, desse grande desconhecido, desse grande mistério, a gente vai ver que tem sempre conexões, né? As coisas estão conectadas a um propósito, a uma dimensão pedagógica da vida. A vida quer ensinar, ela não tem puro prazer em ficar perturbando a vida das pessoas, tem objetivos. Então, a gente entender e se relacionar com a vida nessa perspectiva. Então, qual é o perigo? Que é a questão da morte, da fragilidade dos sistemas de saúde, né, enfim, e das relações, e qual é a oportunidade. Então, são coisas que eu queria poder abordar. Mas nessa perspectiva, nessa primeira imagem, eu trago a palavra transformação, e que ela está intimamente ligada a uma outra, que eu imagino que cause medo nas pessoas, e que é importante a gente falar, que é a morte. Então, a gente tem a vida, ela é rítmica. Quando a gente for falar sobre a questão da respiração, né, que está intimamente ligada ao coronavírus, a gente vai perceber que é ritmo, inspiração, expiração, né? Então, são duas polaridades, né, inspirar e expirar, e elas estão intimamente ligadas. Assim que uma acontece, ela provoca a outra, né? Então você inspira, você vai perceber que você consegue ficar com os pulmões cheios por um tempo. O próprio corpo tem a necessidade de expelir aquela respiração para inspirar novamente. Então essa questão do ritmo e da conexão. E aí a gente vê também com vida e morte, dia e noite. Então a gente tem uma tendência, né, de muito tempo, de querer ver as coisas com uma única ótica, né, ou no máximo dicotomizar, separar em duas coisas que não se relacionam. Mas a vida, a natureza, o universo, ele é feito de relações, né? Então a morte, ela está conectada à vida, né? Então demarca. Quando a gente vivencia grandes momentos humanitários de números enormes de mortes, você vê que o planeta está em transformação, quer seja uma questão ambiental, né, um tsunami, um vulcão, enfim. São coisas que a humanidade sempre viveu, e parece que a modernidade, a gente desenvolveu um desrespeito
a gente perdeu o respeito pela vida, pelo sagrado, pela natureza, e a gente se sentiu inabalável, né? Você vê uma pessoa que vive numa grande cidade do mundo, né? As coisas básicas da natureza, contato com a terra, chuva, né? Que lua que está, né? São coisas que é independente, porque as pessoas estão em apartamentos fechados, em metrô, em ônibus, né? Nos seus trabalhos, naquela correria, né? Então tem todas essas coisas. Então, quer queira, quer não queira, tem esse momento de a gente parar e refletir o que está acontecendo, né? Então, acho que o primeiro tema arquetípico, que é essa questão da morte, e que está intimamente ligado com a sombra, né? Então, a sombra na psicologia analítica tem a ver com aquilo que a gente desconhece e, principalmente, não gostamos em nós. São temas, são aspectos da nossa natureza, da nossa personalidade que precisam ser melhorados, né? Que precisam ser aperfeiçoados, que a gente precisa entrar em contato, né? Então, são temas que a gente coloca para debaixo do tapete, que a gente não quer ver. Então, no nosso cotidiano, antes do coronavírus, a gente vivia uma vida muito agitada, né? Então, quais eram as grandes questões? A gente não tem tempo para os filhos, não tem tempo para as relações, né? Passa muito tempo no trabalho, quando chega em casa é pouco tempo para interagir. E, de repente, a gente vive o contrário, né? Então, para muita gente está em casa, a ideia de não sair para se proteger, e agora, né? Então, um monte de coisa acaba emergindo, né, nesse aspecto. A gente vai desdobrar, eu vou entrar aqui no outro tópico de simbolismo, que é a questão da totalidade, né? Então, eu acho que como a gente percebe qual é a forma de se proteger que nós temos hoje do coronavírus, é ficarmos em casa. Só que isso não é só um público específico, é todo mundo ficar em casa. Então, essa totalidade foi evocada pelo próprio vírus, né? Então, eu não sei você, mas eu não me lembro, na minha vida, eu tenho apenas 40 anos, mas eu não me lembro de a gente ter tido um momento onde o mundo parou, né? Onde foi dito para as pessoas para ficar em casa para se proteger. Então é algo novo para a gente. Tiveram outras situações no passado, sim, né? Grandes pandemias e outras histórias. Mas com a nossa realidade é ímpar. Então emerge a questão do todo. Então agora a gente se dá conta que nós somos todo, né? Porque se as pessoas não respeitarem, né? Não se cuidarem, elas expõem as pessoas que elas amam e a todas as outras. E aí é uma coisa que não tem recorte de classe social, formação universitária, se mora na Zona Sul, na Zona Norte, não interessa, né? É uma coisa que toca a todos. Então eu acho que é oportuno também a gente perceber essa totalidade que há muito estava desconhecida, né? Então essa perspectiva da totalidade na psicologia analítica a gente chama de self, né? Que é o grande si mesmo, né? Então é quem nós somos profundamente, intimamente e que ainda desconhecemos. Então, essa totalidade, ela também está conectada com uma ideia do planeta, né? Então, a gente está falando de uma crise planetária. E tem um grande mestre que eu gosto muito de acompanhar, que é o Leonardo Boff, e há muito tempo, mais de 20 anos, o Leonardo Boff vem estudando uma outra ecologia necessária, e não só no aspecto ambiental, formas de relação, né? Um outro ethos, né? Uma outra forma de se relacionar. E aí ele vai trazer o planeta como uma grande mãe, né? Que não é uma novidade. Na verdade, os povos, né, ancestrais, todos tinham essa relação com a Terra como a grande nossa mãe. Então, se a Terra é nossa mãe, tem uma coisa que é inevitável, é que todos somos filhos dela. Humanos e não humanos. E a gente não se relaciona assim. A gente não tem se relacionado dessa forma. Então eu pergunto, né, e deixo em aberto, que mudança tem na nossa forma de viver a gente encarando uns aos outros como irmãos? Então tem algumas consequências disso. Eu estou fazendo um preâmbulo e a gente vai conversando, que eu acho interessante, mas acho que essas imagens da totalidade tem uma figura que eu particularmente venho me debruçando já há 10 anos, desde 2009, a vivência com as mandalas, né? Eu acho que aí sim, é muito, muito visual, as pessoas visualizam muito, mas acho que pouco se fala sobre isso. Então a mandala, ela é uma figura geométrica. Na verdade, ela é uma forma de expressão da vida. Então você vai ver a mandala na íris do olho, né? O próprio planeta, quando você vê de cima, você vê ele ali, né, redondo, né? Então tem uma perspectiva, a célula do nosso corpo, né? Enfim, você tem inúmeras as flores, né? A forma como o nosso cabelo se cresce na nossa cabeça. Então você vai ter um formato mandálico. Aí tem mais duas outras estruturas que estão ligadas à vida como um todo e que expressam essa totalidade, que tudo é relação, que é o fractal
Fractal é uma outra forma que o todo e a parte são iguais. Então você corta um pedacinho e aí você vai ver que aquele pedacinho é igual ao todo. O grande exemplo disso é o couve-flor, né? Se você parar para olhar o couve-flor, você pega ele como um todo, você vê, mas quando você pega a menor partezinha dela que a gente consegue ver, é exatamente igual ao todo. E a última imagem dessa, junto com a mandala e fractal, é a espiral, né? Então, se você parar para ver, tem uma questão de movimento, que aparentemente está voltando para o mesmo lugar, mas como a espiral está ascendente, né? Então, você vai subindo. São coisas que eu estou trazendo, Arif, para familiarizar os ouvintes a ideia de micro e macro e de dentro e fora, né? Que aí as grandes tradições alquimistas, todas as religiões, né? A arte, os artistas sempre trazem isso, né? Que assim como embaixo, em cima, assim como no pequeno, no grande, né? É comum se falar o ser humano como um microcosmo, né? Ou seja, se a gente parar para ver como nós somos, nós estamos exatamente iguais ao mundo, né? Então, a gente poder ver, né? Um exemplo para não ficar muito estranho, nós temos 70% do nosso corpo de água, é exatamente a mesma proporção do planeta. Então, são coisas que são. Então, só para a gente finalizar essa parte de temas, né? Então, a gente tem aqui como grandes temas a transformação e a morte, a sombra, aquilo que a gente não quer ver. Então, individualmente, os meus conteúdos, aquilo que eu não me orgulho, né, aquilo que eu não quero reconhecer, e socialmente, né, por exemplo, a desigualdade, né, a competitividade excessiva, a ênfase exagerada no individualismo, né. Então, são aspectos sombrios para a nossa coletividade, né. E a questão da totalidade, a gente se perceber como fazendo parte do todo, né, a grande mãe, né, e estamos conectados. Eu estou trazendo esses arquétipos, Arif, porque também conecta aponta para o que a gente precisa fazer, né? Então você tem visto aí vários exemplos de solidariedade, né? As pessoas se movimentando, né? Então acho que são esses temas. Diário Psi. Certo. Inclusive você já me respondeu uma questão, que era justamente essas referências, as outras referências arquetípicas, mas tem um outro ponto mais específico que eu quero que você aborde, mas antes, para os nossos ouvintes que não estão muito familiarizados com esses conceitos junguianos, que não são exatamente do Jung, mas que ele aperfeiçoou. Explica para a gente de uma maneira, digamos, sintética, o que seria arquétipo, Johnson, na visão junguiana. Bacana. E é bem interessante você falar que ele trouxe, mas não criou, porque o Jung, eu acho, isso é uma coisa que eu gosto muito, que ele não toma para si aquilo que não é dele, né? Então, como eu disse, ele foi estudar como é que os antigos, antes dele, viam o mesmo fenômeno. Então, o Jung foi um camarada que estudou muito, né, a filosofia, né, os teóricos da época, enfim. E ele percebeu que essa questão que ele chamou de arquétipo, outros também chamavam, vamos dizer que são padrões que se repetem em todas as sociedades e em todos os tempos, né? Como se fossem temas que estão presentes. Não que seja igual para todo mundo em todo momento, mas que você tenha mais ou menos um formato e que a experiência individual e o tempo, né, cada tempo, preenche do seu jeito. Por exemplo, mãe. Mãe é um tema arquetípico, né? Todo ser humano tem mãe. Para ele estar aqui, ele precisa, né, como até se fala em algumas tradições religiosas, nascido de mulher. Então não existe ninguém que não seja nascido de mulher. Só que cada um tem a sua mãe, tem a sua relação com a mãe. Tem pessoas que não conheceram a sua mãe, tem pessoas que tiveram uma relação muito ruim com a sua mãe, tem pessoas que foram rejeitadas pela sua mãe, tem pessoas que foram muito amadas pela sua mãe, mas você vê que mãe é presente para todo mundo. E aí a gente vai ter vários outros temas, na verdade, existem vários outros arquétipos. O herói, né? Aí você tem vários heróis, os super-heróis agora da modernidade, da Marvel, da DC, Homem-Aranha, Batman, enfim, né? Você vai ter os deuses, né? Antigos, né? Hermes, né? Odin, Thor, né? Enfim, aí você vai ter vários, e que eles são manifestações, né, desses arquétipos. E o arquétipo, ele é um elemento do inconsciente coletivo, de novo, da totalidade, né? Não é uma coisa individual, é uma coisa que nós compartilhamos, né? Eu acho que essa é uma das grandes coisas interessantes da psicologia analítica, que é perceber um dentro e um fora, um individual e um coletivo, né? Por mais que o Jung
tenha feito seu trabalho basicamente individual, psicoterapia, análise individual, processos individuais, ele estava sempre conectado com o todo. Eu vou pedir licença para você e para os ouvintes para falar alguns palavrões aqui, né? Que é antinomia, né? Que é o que o Jung traz, né? Que são duas coisas que têm movimentos contrários. Por exemplo, o individual e o coletivo, a mente e o corpo, né? E o Jung percebeu que essas coisas não estão isoladas, elas estão conectadas e tem uma dinâmica. Aí volta a ideia da respiração, né? Que também é um tema arquetípico. Então você vai ver que a gente tem muitos temas arquetípicos. Então o que eu próprio trouxe aqui, totalidade, grande mãe, morte, transformação, sombra, né? Tudo isso são temas arquetípicos, né? A fraternidade universal, ou seja, todos os irmãos, são temas arquetípicos que eu estou fazendo nesse recorte. Existem muitos outros. Conseguiu dialogar? Perfeito. Bom, é interessante também falar para os ouvintes que, de novo, não tem muita familiaridade com a psicologia em si e principalmente com a psicologia analítica do Jung. A gente sempre acaba sendo redundante nesse sentido, porque só existe a psicologia analítica é do Jung, né? Então a gente fala psicologia junguiana, psicologia analítica, enfim, estamos falando da mesma coisa. Mas muita gente pode confundir e achar, porque o próprio Jung foi acusado de místico, espiritualista, essas coisas, e muita gente acaba também tendo uma certa resistência com a psicologia junguiana em função de todos esses conceitos e termos que você está falando, que a gente fala, e confunde-se, tem-se essa impressão de que a gente está falando de algo místico, espiritual, religioso. E eu entendo que a proposta do Jung foi justamente, primeiro, o cara teve coragem de estudar aquilo que muitos cientistas da época, o Jung é um cientista, eles tinham receio justamente de serem confundidos com místicos, charlatões, e Jung foi acusado de tudo isso. Ele teve coragem de estudar. E é algo que, querendo ou não, nesse momento, o ser humano ele é convidado a repensar e refletir. Mesmo aquele que não tem nenhuma ligação com esse universo espiritual, e a espiritualidade é uma dimensão humana, isso é inevitável. A psicologia entende isso e respeitando a escolha de cada um pelo caminho que segue. E a gente vive atualmente uma espécie de ceticismo muito grande em diversos campos, mesmo científico, né? Essa negação, essa minimização do problema que nós temos, que a gente viveu e ainda vive no Brasil, de achar que é algo banal, que vai passar de forma fácil, não precisa todo mundo... Enfim, aquilo que a gente sabe e a mídia está divulgando. E lógico, a gente abordando isso, a gente tem que abordar também questões um pouco mais delicadas e espinhosas, como, por exemplo, a morte, que você citou agora há pouco. E junto à morte tem o medo. E aí eu queria aproveitar essa consideração que eu estou fazendo para você abordar um pouco a respeito do medo, né? Esse medo que as pessoas têm de adoecer, de morrer, e de forma mais específica, no momento atual, de adoecer por Covid-19, que está muito presente na vida de todos nós, e parece que, é uma impressão minha, e aí eu gostaria que também você observasse isso, parece que não estamos minimizando a gravidade do problema. É uma doença e para muita gente é bastante grave e pode levar à morte, mas para uma grande parte, talvez a grande maioria, é algo mais sutil. Muita gente, inclusive, tem o vírus, mas é assintomático. Mas esse medo que toma de conta das pessoas faz com que talvez se perceba a Covid-19 como algo estigmatizante, algo que eu percebo, da forma como muita gente fala, algo semelhante a uma associação, uma analogia semelhante a algo, por exemplo, a hanseníase. A pessoa, quando pensa, ou pegar, parece que está, de repente, adquirindo uma doença crônica que não vai ter cura. E a gente sabe que boa parte das pessoas, infelizmente, são muitas mortes, mas boa parte das pessoas consegue se curar
e voltar à sua vida normal. Então, esse medo, Johnson, que funções esse medo, né, o medo pode exercer sobre o nosso comportamento? E também eu gostaria que você fizesse algumas considerações sobre aquilo que eu abordei, que eu falei nesse instante. Você está ouvindo Diário Psi. Bacana. Eu vou começar pela essa parte do Jung, de ser acusado de charlatanismo, de místico e tudo mais. Cara, se você pegar o próprio Freud, né, e até tem um filme que retrata bem isso, do encontro deles, a imagem que eu tenho é assim, o Freud, ele ficou com uma grande questão que foi falar da sexualidade, e tomou pancada, e até hoje o pessoal critica muito o Freud, né, apesar de ter trago contribuições que a gente não tem como avaliar a importância da contribuição do Freud, né, e do Jung. E aí, meio que numa conversa entre eles dois, o Freud diz assim, cara, eu já tô com a discussão da sexualidade, já é muita confusão, você tá trazendo aí essa dimensão do simbolismo, do religioso, né, e eu prefiro não participar disso, né, mais ou menos assim, né, tipo, cada um fique com um tema pra tomar pancada. E isso tem a ver, Arif, eu acho que foi muito bem feita a sua pergunta, porque isso tem a ver com a forma como o ser humano, de modo geral, reage, né? A essa questão do medo, que é um instinto básico, né? Então o medo não é nem bom nem ruim, o medo é instinto, né? Tem a ver com a nossa forma de sobrevivência. Existem outros processos sociais que estão conectados ao medo. Você vai ter políticas, né? Você vai ter formas de condução baseadas no medo. Quanto mais medo a população tem, menos ela pensa criticamente, menos ela faz oposição, menos ela se posiciona, né? Então isso é um exemplo, no caso, usado no âmbito coletivo. Mas, de modo geral, a gente vai ver que a humanidade, olhando para a história da humanidade, a humanidade ela teme aquilo que ela desconhece, né? Então ela tem medo. E, de novo, a época que a gente vive, né, com a questão da ciência, tecnologia, é como se a gente tivesse esgotado os mistérios. É como se a gente não tivesse mais medo da natureza, né? A gente perdeu o fascínio, o medo, o respeito, o temor pela natureza, porque a gente se acha muito capaz. Eu acho que tem vários elementos nisso, né? Quando a gente desenvolve armas capazes de destruir o planeta, a gente se sente maior do que o planeta. Eu tô falando a gente enquanto humanidade, né, que produziu isso. Então, situações como essa nos lembram, né, que a gente não é tanto quanto a gente gostaria, né? Que existe muito mais desconhecimento do que conhecimento, né? Eu acho que essa é uma boa relação entre consciência e inconsciente. Aí muitas pessoas vão falar do inconsciente como uma parte, um lugar, como se fosse uma estrutura, uma coisa e tal, mas o inconsciente, a palavra, né, e a ideia, o conceito, quer dizer tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo que a gente desconhece. Para ser simples, e eu gosto de trabalhar muito com imagem, então o conhecimento é o dia, o desconhecimento é a noite. Então eu convido a ouvinte e o ouvinte a fazer essa imagem, né? Olhar para o céu, então com luz a gente vê, então é tudo que a gente vê. Mesmo com a luz no máximo, a gente não vê tudo, porque nós temos um campo de visão delimitado, nós temos limitações. Quando a luz apaga, né? Quando o sol, né, se põe, você tem a escuridão, mas ao mesmo tempo revela outras coisas. Então, ao olhar para o céu, você vai ver as estrelas e você tem pontos de luz, né? Você tem planetas, mas você tem um grande espaço de desconhecimento. Então, a gente não perder de vista isso. Então, o desconhecimento, o limite, né? O não ter reação, né? Não ter conhecimento para lidar, evoca na gente um instinto de medo, que é natural, e assim por dizer. Só que o que a gente vem vivenciando com relação ao coronavírus, e a gente já vivenciou isso em várias outras histórias, né, é a questão do preconceito, né, e entender o perigo como a pessoa, né. Então você deu um bom exemplo da hanseníase, que antes era chamada de lepra. A mesma coisa aconteceu com a tuberculose, né. Então várias outras coisas. Então, quando não sabe, identifica aquelas pessoas, eles excluem. E aí a sociedade é excludente por natureza, né. Sua constituição sempre foi excludente. Quando se estuda, né, se vê, não era a pessoa que era o problema, era o vírus, era a bactéria, era, né? Então a gente poder. Só que não necessariamente, depois que se descobriu, né, a hanseníase, a tuberculose, não se deixou de ter preconceito. Então eu acho que essa é uma reflexão importante. Não é porque a gente tem conhecimento que a humanidade deixa de ter preconceito. Então, que funcionamento o preconceito cumpre? Que é isolar, manter segregado, que é o contrário do que a gente está falando aqui, que é a totalidade, né? Encarar.
a própria ideia de sombra, né? Isso está muito ligado, porque com medo você não olha direito, né? Você fecha o olho, você se protege. E o momento evoca exatamente o contrário. A gente precisa encarar, enfrentar, né? Então, infelizmente, você tem posturas de políticos, de empresários, né? Minimizando o coronavírus, mas isso porque eles têm uma estrutura. Então, se você parar para ver como é que o coronavírus mata? Ele mata porque você tem um grande número de pessoas, né? Numa situação agravada. Então, quando você pega coletivamente, e que todas, né, que estão ali, tem um percentual alto que os sistemas de saúde não conseguem dar conta de ter tanta gente precisando de respirador ao mesmo tempo. Então, o problema que o coronavírus evidencia é que a nossa estrutura de saúde, nosso sistema de saúde mundial, né, e aí você tem diferenças enormes, né, nesse aspecto, não estão preparados para isso, porque eles estão pautados na lógica do capitalismo, ou seja, saúde é dinheiro, lucro para uma elite, uma minoria, né? E não como direito, que é o que o SUS assegura, né? Então nós temos uma Constituição que desde 1988, a saúde é considerada como direito de todos e dever do Estado. Então eu preciso colocar isso, Arif, como psicólogo clínico e como sanitarista, né? Atuei muitos anos, a maior parte da minha atuação foi na saúde pública. A gente tem uma legislação muito boa, que é o SUS, tem uma Constituição, você teve recurso, orientação técnica e tudo mais para implantar redes de assistência, mas infelizmente a lógica do capital, né, a lógica política, né, não entendeu e não quis garantir esse direito da população. Então a gente tem uma situação de fragilidade do sistema. Então a gente já tinha antes do coronavírus filas nos hospitais, pessoas sem acesso, e com o coronavírus isso se torna mais evidente, né? Então essa lógica da exclusão não vai salvar ninguém, né? Se for cada um por si, morre todo mundo. Então a gente precisa se juntar e rever o nosso caminho. Então, por exemplo, para quem não tem conhecimento, eu sugiro as pessoas pesquisarem o Sistema Nacional de Saúde britânico, que é um dos mais aperfeiçoados do mundo. Então, se eles entrarem em colapso, com todo o investimento que eles têm, com toda a lógica que eles têm, né? Imagina quem não investiu, imagina quem não tem uma rede, né, forte, né, para lidar com isso. Então, acho que essa é uma grande questão. Então, o efeito disso, você está percebendo que eu estou trazendo sempre na perspectiva individual e coletiva, né? Então, a negação, ela foi individual e coletiva. O exemplo do que aconteceu na Itália. Então, parte do que aconteceu na Itália foi porque as pessoas não levaram a orientação dos profissionais de saúde, né, de isolamento, fica em casa, priorizou a economia. Então, né, você vê que expôs um número maior de pessoas a ponto do prefeito de Milão pedir desculpa. Só que aí, pedir desculpa não vai trazer as vidas de volta, né? E aí eu acho mais grave o Brasil a gente não lá, porque a gente tem experiências antes da nossa. Você tem a China, o que a China fez, você tem aí a Espanha, a Itália, né? Os Estados Unidos está acontecendo, e o que nos mobiliza a ignorar e fazer o mesmo comportamento que levou à morte de tantos outros, né? Então, acho que isso a gente precisa ver. Parte disso tem a ver com a negação, com medo, né? Então, eu acho que a gente poder ter trabalhos como o seu, né, de levar informação para as pessoas, ampliar o espaço de acesso, para que a gente possa tomar uma postura diferente. Então, isso tem a ver com o psicológico, né? Como é que eu vou lidar, mas isso passa por uma outra forma de se relacionar. Então, negar que mata, que é problemático, só leva à morte, né? Então, acho que o movimento é de enfrentar mesmo, de entrar em contato, né? Conseguir dialogar com você. Perfeito. E um exemplo que nós temos, para quem quiser pesquisar um pouquinho, é só ver a situação atual do Equador. O país, de fato, entrou em colapso. Todo o sistema de saúde, o sistema funerário, fazendo com que as pessoas tenham que queimar, né? Mas nem cremar corpos nas ruas, com uma situação deplorável. E para quem critica, a gente sabe que o problema da saúde no Brasil tem a ver com muitos fatores. O sistema, como a gente já estudou, você estuda há muito mais tempo, e eu estudei um pouquinho com você, a gente sabe que o sistema, na teoria, ele é ótimo, né? Digamos, ele é perfeito, só que a gente tem os problemas políticos, principalmente políticos, e aí afeta questões econômicas, mas de qualquer maneira nós temos um sistema que tem, na teoria, uma estrutura que deveria ou deve estar preparado a suportar,
precisou e precisa de novos aportes para segurar a barra, e a tentativa, justamente com o isolamento social ou distanciamento social, é tentar dar resistência para que o sistema possa dar tempo, aliás, para que o sistema possa se preparar para caso, né, tenhamos uma expansão maior da epidemia no Brasil, o sistema consiga dar conta, porque a gente sabe que, a exemplo da Itália, né, Espanha, Reino Unido, a própria China, a China é um caso diferente, é um caso à parte. Tirando todas as teorias da conspiração, porque é um outro fator que eu acho que até a gente pode fazer um programa falando sobre isso, trazendo essas questões simbólicas e arquetípicas, porque o que rolou de teoria da conspiração e até onde está rolando não é brincadeira, não. Mas, enfim, né? Isso aí só um diálogo sim. E exemplificando o que você está dizendo, Arif, porque assim, a gente precisa ter responsabilidade, né? Então, enquanto adulto, isso é uma coisa que é exclusiva do adulto, não é da criança, né? Responsabilidade. E olhando para essa questão do sistema, então, qual é o tratamento do coronavírus que tem sido feito no mundo afora e nos lugares que deram certo? Distanciamento social e investimento maciço, pesado na estrutura do Estado, né? E de saúde, né? Então você está investindo bilhões de dólares, de reais, né? No sistema de saúde e distribuindo renda. Porque as pessoas não podem sair, não podem trabalhar, não podem ter sua grana, então precisa, né? Ou seja, a gente está fazendo o que muita gente critica, né? Mas a cura do coronavírus é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E a gente está no país que está na contramão disso, porque apesar de ter um sistema inovador que é referência mundial, por mais que a mídia fale o que fale e desqualifique o SUS, mas ele é referência mundial, né? Porque é um dos poucos países do mundo que propôs ter saúde universal como direito de todos. Isso é um desafio enorme num país continental com os problemas de saúde, educação e desigualdade que nós temos de 5 séculos. Né? Mas para dar um exemplo mais direto, Arif, desde 2016 nós temos cortes no orçamento da saúde, educação, né? Assistência social. Então já tem aí 4 anos que nós estamos deixando de investir na saúde. Então nós temos aí pelo menos um atraso de 4 anos mais intenso, mais os outros todos, né? Então, o que é para fazer agora é o que era para ter sido feito e mais. Então, isso precisa ficar claro para as pessoas, ou seja, a saúde é nosso direito, então nós temos que exigir dos nossos governantes, mas também fazer a nossa parte, né? Então, a sociedade tem que fazer a sua parte o quê? Obedecer às autoridades sanitárias, dentro de conhecimentos científicos, para proteger a saúde. E a gente precisa investir isso junto, né? Então, acho que tem um movimento individual e coletivo, né? E eu acho que isso é um ponto que eu gostaria de deixar isso muito claro, ou seja, independente do que for acontecer daqui para frente, né, essa história de Estado mínimo, né, para a população, com o mínimo de direito, não é solução, não é algo que tem futuro para a humanidade, porque agora, quem é que está investindo em saúde e educação mundo afora? Pode pegar os exemplos, é o Estado. Estados Unidos, Inglaterra, China, então tem uma outra forma, então a gente precisa de um Estado forte, mas não um Estado forte para oprimir a população, como a gente tem no Brasil. Você tem polícia específica para matar a população, né, periférica, enfim. Nós precisamos de um Estado que seja responsável pelo cuidado da população. E isso precisa ser, agora sempre foi e agora mais do que nunca. Diário Psi. E tudo isso vem gerando também muita ansiedade, né, João? Com certeza. A ansiedade está demasiadamente presente. E assim, como que o nosso ouvinte pode prevenir, aliviar e mais? Será que dá para aprender algo com essa ansiedade atual? Perfeito. Muito boa pergunta, Arif. Assim, a ansiedade, ela tem sido um dos principais problemas que a gente tem enfrentado nos últimos anos. Há alguns anos, a Organização Mundial de Saúde vem sinalizando para os países que a saúde mental iria se tornar, né, uma pauta prioritária em poucos anos. Então, desde 2017, que a depressão já é a principal causa de afastamento do trabalho. Então, o que a Organização Mundial de Saúde vinha falando já é presente, não é futuro. E, estatisticamente falando, nós temos muito mais casos de transtornos de ansiedade do que de depressão, por exemplo.
Então, o nosso modo de viver, ele é ansiogênico, ou seja, produz ansiedade, né? Você tem uma competitividade absurda, né? Você não tem direitos mínimos garantidos, né? Você, transporte coletivo, vamos pensar o dia a dia das pessoas, ele é muito ansiogênico, né? Então você tem que estar mostrando que tem condições, que está apto, né? E um monte de coisa. Fora as relações humanas, né? Familiares e tudo mais. Então a ansiedade já é uma grande questão. No momento que você tem um movimento de ficar em casa, isso se aumenta mais ainda. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente poder se informar, ter conhecimento da situação, né? Poder entrar em contato, né? E ter boas fontes, né? Porque a gente vive um momento onde as fake news, né? E as mentiras, né? Ganham dimensão, uma proporção muito grande, mas você está informado pelos cientistas, né? Então, assim, se é uma temática de saúde, é procurar as autoridades sanitárias e os profissionais nessa área. Eu acho que ter calma, né? É algo importante, né? E aí tem a ver com a respiração, né? Se você observar, a própria ansiedade, ela já afeta a respiração. Na verdade, já é um dos sintomas. Quando você para ver, a maioria das pessoas, a sua respiração, ela é encurtada. Eu costumo fazer um exercício nos atendimentos, nas atividades em grupo, sempre que eu percebo, né? Estou acolhendo, atendendo a pessoa há pouco tempo e traz a demanda da ansiedade, a que ela possa perceber a sua própria respiração, né? Então a gente acaba respirando, as pessoas com respiração encurtada, do peito para cima, né? E se você observar um recém-nascido, né? Ele respira de corpo inteiro, né? Até aqui embaixo do pé da barriga, como a gente chama, né? Então acho que poder expandir a sua respiração, separar um momento ao longo do dia, né? E poder fazer alguns exercícios respiratórios. A internet, felizmente, tem muita coisa interessante. Então, você vai pegar aí, para mim, uma das grandes referências em respiração é o yoga, né? Você vai ter aí várias práticas de respiração, que eles chamam de pranayama. Mas aí você tem bons profissionais também da fonoaudiologia, né? Que também tem muitos exercícios respiratórios, muitos exercícios nesse sentido. Então, é algo para perceber. Eu quero deixar claro também que a respiração não é um milagre, né, na questão da ansiedade, mas ela é um santo remédio e tem efeitos imediatos. Então, uma pessoa que está tendo crise de ansiedade, tanto quando ela está no caso de um transtorno de síndrome do pânico, ela começa a perceber que tem um ritmo, né, das suas crises. O que faz ela sair da crise, ela se dá conta que está em crise, manter a calma e respirar, por mais agravado que seja. Então, acredito que isso seja para esse momento também. Então, eu acho que a gente poder, né, respirar e fortalecer as nossas redes de apoio. Então, nós estamos isolados, né, em casa. Então, é esse contato com as pessoas das nossas casas, que é algo que a gente não fazia, né, pela correria do dia a dia. Então, nós temos tempo agora de olhar para as pessoas que estão com a gente escolheu viver junto, né, que casou, que tem filho, enfim, e a gente poder cuidar dessas pessoas, poder se permitir entrar em contato com elas, né, nesse aspecto, e é uma forma de lidar com isso, né. Eu acho que tem um elemento importante, tanto para o medo como para essa questão da ansiedade, que é o enfrentamento, né. Tem umas figuras arquetípicas, tem um Carlos Castaneda, e ele teve um grande mestre. Isso é um livro que eu li há muito tempo atrás, e o mestre dele ensina a enfrentar o medo, né? E é literalmente enfrentar, né? Porque você tá ali com medo, você se apavora, você não pensa, né? Então, se você mantém um pouco a calma, você pode ver melhor a situação. Então, se é uma situação que tem um perigo e a gente precisa se proteger, se você tem um melhor campo visual, uma melhor condição de análise, você consegue responder melhor. Faz sentido o que eu estou dizendo, Arif? Perfeito, é isso mesmo. Isso aí é um conhecimento milenar, né? Exato. Não foi nem inventado pela psicologia. Não, a psicologia, mesmo. Obviamente, ela abraça o que há de positivo, que pode beneficiar o ser humano. Lógico, com o desenvolvimento científico da nossa área, aperfeiçoa e transforma em ferramenta, técnica e formas de tratamento. Agora a gente adentra nessa questão que vem sendo muito, muito falada ultimamente, que é o tal do isolamento, distanciamento social. O Brasil não vive exatamente uma quarentena como vive, por exemplo, Itália, Espanha, como viveu
a China, lá em Wuhan, e como está vivenciando agora os Estados Unidos, principalmente ali em Nova York. O Brasil vive um processo, né, uma recomendação por decreto de isolamento e distanciamento social. Quarentena é algo mais rígido, né? Sim. Mais severo. Mas existem também consequências, repercussões emocionais na vida de muita gente que foi obrigada por diversos fatores. Quem trabalha em home office, né, foi uma mudança, e quem está sem trabalho é uma situação um pouco mais preocupante, muito mais preocupante. Você está ouvindo Diário Psi. Pensando nesse universo simbólico, arquetípico, o que eu já dei uma pincelada ali no início, mas o que mais a gente pode observar e extrair e aprender com essa experiência do isolamento social? Bacana, Arif. Existem muitas coisas assim, né? Então, acho que quando eu estava lá trazendo o simbolismo, né, os arquétipos, a questão da transformação, né? E ele é um deles, né? Então, assim, eu não sei, e eu acho prudente, né, a gente poder reconhecer o nosso limite. Não tenho como dizer o que vai acontecer. Eu, como disse no início, eu sou uma pessoa intuitiva, né? Não é de que adivinha nada, né? Eu simplesmente, a forma que é, e diga-se passagem, também é um conhecimento da psicologia analítica, né? O Jung escreveu um livro chamado Tipos Psicológicos, em 1920, onde ele vai trazer 4 funções principais de orientação da consciência, né, no mundo. Então tem a sensação, o sentimento, o pensamento e a intuição. O pensamento e o sentimento são funções de julgamento, ela avalia o que são as coisas, o que aquilo me causa. A intuição e a sensação são de percepção, né? Então eu vejo, eu sinto o cheiro, eu escuto, né? E a intuição nada mais é do que uma forma de perceber o mundo, né? Então fiz isso só para poder também não reforçar aquela ideia de misticismo, que quando a gente fala da intuição, leva muito para isso, né? Então o recorte que eu estou fazendo é de percepção. Então acho que esse é um momento que a minha intuição traz isso. Então a gente poder ter tranquilidade, né, com essa situação nova. Mas assim, de novo, acho que aquela imagem da crise, né, perigo e oportunidade, dialoga muito com isso. Então assusta, tem várias implicações para a nossa dinâmica, mas é uma forma de nos proteger e oportuniza. Então imagina, vamos pegar aqui aquela imagem, a pessoa passava 8, 10 horas trabalhando fora de casa, então ela tinha pouco tempo em casa. Agora ela tem uma oportunidade de ter mais tempo. Então, isso pode ser algo que pode levar ao adoecimento, ao sofrimento, ou você pode fazer um outro movimento que é aproveitar agora para fazer as coisas que eu não conseguia fazer com aquele outro ritmo, né? Então, brincar mais com seus filhos, brincar mais com a sua companheira, com seu companheiro, ter um momento com você mesmo brincar, ter uma dimensão lúdica, fazer aquela leitura que você não tinha tempo para fazer aquele curso que você não tinha tempo para fazer uma mudança na alimentação, fazer uma mudança, né, de atividade física, prática, mesmo em casa, enfim, é um momento de mudança. Então você pode usar isso para deprimir e não reagir, você pode usar isso para melhor conviver. Então acho que essa é uma primeira coisa. Eu acho que tem dimensões pessoais, individuais e coletivas do que aprender com distanciamento. Não tenho como não chamar a atenção que os poucos dias, né, esses 15 dias mais ou menos, que a humanidade diminuiu a velocidade, o planeta já sentiu diferença. A questão da poluição já diminuiu. Olha só, tão pouco tempo. Então, aquilo que os cientistas vinham falando da crise climática, né, e que era mantida única e exclusivamente por interesse de enriquecimento, né, do capitalismo, né, cai por terra. Então, a gente precisa valorizar a vida. Então, acho que o primeiro e grande aprendizado disso é que somos todos um, né, estamos conectados enquanto humanidade, e precisamos valorizar a vida. Então, primeiro a vida e não o dinheiro, né? Trazendo para a dimensão individual, né? É um momento de grande sofrimento, Arif. Eu acho que o seu trabalho, né, com os podcasts são muito interessantes, e as próximas semanas eu acho que vale a pena continuar chamando outros profissionais para abordar, porque
essa que você está descrevendo, das pessoas ainda não estarem levando a sério a situação, foi o que aconteceu na Itália. Quando foi que a Itália passou a tomar medidas mais severas e levar o coronavírus a sério? Quando começou a morrer muita gente. Eu acho lamentável que a gente não tenha aprendido com essa experiência, né? E olha que a gente está falando de um país onde praticamente não tem analfabetismo, né? Onde um país onde a renda per capita é muito maior do que a do brasileiro, né? E aí a gente tem outras realidades aqui muito mais complicadas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender, né? A gente precisa defender a vida, não o enriquecimento. Nós temos, Arif, uma coisa, vamos dizer assim, que aparentemente foge da psicologia, mas a psicologia é o estudo do ser humano, né? Você tem 1% da humanidade que concentra 99% da riqueza. Então, agora a gente está falando de pessoas, os autônomos, né? Que não trabalham e não ganham. Então, qualquer perda na sua renda tem um comprometimento da sua vida. Uma pessoa que é bilionária, que tem, sei lá, quantos bilhões, se você reduzir pela metade, né? Se tirou metade do que eles têm, eles ainda ficam milionários. Ou seja, eles não vão passar por problemas de sobrevivência. E isso é um aprendizado que a gente precisa ter, né? O ano passado foi recorde o lucro dos bancos. Enquanto a população vinha perdendo sistemas de saúde, educação, perdendo recurso, os bancos ganhando muito. Então isso é algo que a gente precisa aprender agora que o mundo parou. Quem é que está pedindo para voltar a trabalhar? Justamente os empresários, aqueles que lucram com o trabalho, né? Então esse é um aprendizado coletivo. Então a gente precisa valorizar a vida, né? Trazendo para o individual, né? E aí acho que tem um elemento das relações. Por que as pessoas já tinham o seu sofrimento? A gente que tem experiência clínica, né? Então parte, não quero reduzir a isso, existem várias outras coisas, mas parte do sofrimento das pessoas, dos transtornos, estão inseridos numa relação, né? Em relações, né? Familiares, profissionais. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre assédio moral no trabalho por muito tempo, você vai desenvolver adoecimento psíquico e até mesmo físico, né? Uma pessoa que foi agredida, né, por alguém, uma coisa que é muito comum, muito frequente e que não deveria, que é o feminicídio e a violência contra a mulher. Então vamos pensar aqui uma situação hipotética que provavelmente deve estar acontecendo, mulheres que sofrem violência dos seus maridos e que tinha lá o seu trabalho. Então pelo menos todo dia, tanto ele como ela saíam para o trabalho. E agora que estão todo mundo em casa? Então isso se torna mais um dilema e mais uma questão que o distanciamento social traz. Não é uma coisa que está prevista, o distanciamento é para proteger, mas na hora que você está em casa, toda a sua vida vem à tona. Então acho que poder encarar e enfrentar, né? Então tem situações aí da mais tranquila à mais tensa, né? Mas é você lidar com aquilo que estava lhe adoecendo, né? Então não precisa nem ser uma coisa tão extremada como a violência doméstica, né? Os próprios conflitos, né? E as pessoas que já têm, né, na sua história, né, processos depressivos, processos, né, de ansiedade, ideação suicida, elas têm uma possibilidade de aumentar pelo enclausuramento, né, pelo isolamento social, né, pela mudança da rotina. O ser humano ele não lida bem com a mudança. Isso é curioso. Porque a mudança é a única constância no mundo, né? Você vê que a mudança está acontecendo sempre, muda estação, muda dia, e o ser humano tem dificuldade de lidar com a mudança, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. Então acho que a gente tem aí alguns recursos, estou sinalizando porque não dá para você esgotar isso numa comunicação, então acho que dá para a gente ter outros exercícios, né? Como lidar com isso. Então tem um conjunto de materiais, até a UFAC produziu um material também que eu posso estar compartilhando, pode ser acessado no site da UFAC, no Instagram, com orientações médicas, psicológicas, nutricionais, fisioterapêuticas, educação física, né? Então tem muita informação disponível para poder lidar com esse momento. Diário Psi. Beleza. Bom, apenas um adendo para quem gosta de fazer comparação em função de que a Itália, por exemplo, e até um dia desse era o epicentro, agora é os Estados Unidos. A Itália é diferente, clima é diferente, temperatura mais baixa favorece a proliferação do vírus. Detalhe, e é um detalhe que foi amplamente divulgado e que é uma informação médica. Pesquisadores do Brasil descobriram, obviamente, que o vírus
como ele é muito esperto, né? A tecnologia genética do vírus é avançadíssima, ele já se adaptou, ou seja, ele sofreu mutação e já está adaptado ao clima brasileiro. Exemplo disso, temos aí, eu acho que já bateu a marca dos 10 mil infectados no Brasil. Então, não tem clima frio, clima quente. O vírus, ele se adapta, se modifica, sofre mutações de uma forma incrível. Então, não tem tempo, clima. Ele vai se adaptar e se adaptou. Então, não dá para negar isso, né, Johnson? Perfeito, bem lembrado, Arif. Johnson, estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio. Também gostei da sua sugestão. Vamos buscar trazer no próximo episódio, da próxima semana, um profissional da sociologia para a gente também debater, né, esses aspectos sociológicos e como isso vai interferir na sociedade, está interferindo e vai interferir no futuro da sociedade como um todo, obviamente particularizando, né, questões culturais que precisam ser observadas, e também buscar também mais para frente uma visão mais histórica, que nós sabemos que a história ela nos conta muito sobre o nosso presente. E como você já trouxe algumas sugestões e dicas de cuidados, eu gostaria que, para finalizar, Johnson Nunes Júnior trouxesse as suas considerações, mais alguma orientação que você gostaria, que acha interessante trazer para os nossos ouvintes, e você fica à vontade. Beleza. Arif, eu vou trazer aqui, eu acho que o que a gente pode, né, aprender com essa situação, eu acho que assim, é lembrar que, pronto, acho que isso dá para um outro elemento. A própria doença é um tema arquetípico, né? A humanidade sempre lidou com doença, né? Em menor escala e maior escala. Então, essa é uma constante, isso é algo que faz parte. Então, outras doenças virão. Tá profetizando maledicência? Não, é olhar para a história e a nossa condição humana. Então, a gente tem terremoto em alguns países, tem tsunami, tem furacão, tem todas essas coisas, e tem doença, e o coronavírus é um deles. O que eu acho que a gente pode, né, aprender com isso é mudar a nossa forma de se relacionar, no micro e no macro, no individual e no coletivo, né? Então, diferente do que aconteceu, como a gente lidou enquanto humanidade com a hanseníase e a tuberculose, por exemplo, eu espero que a gente entenda que não são as pessoas que estão acometidas pelo coronavírus que são um perigo, mas sim a nossa forma de se relacionar, excludente, que não se preocupa se as pessoas estão, né, alimentadas, né, se tem os direitos humanos básicos, que eu digo de passagem, eu sempre recomendo que as pessoas leiam os 30 artigos dos direitos humanos, né, que não tem nada demais, é o quê? Todo ser humano tem direito à vida, todo ser humano tem direito à saúde, à educação, a um trabalho, moradia, ser tratado com dignidade, né, liberdade de expressão, liberdade religiosa, enfim. Isso são coisas que são básicas. Então, acho que o que a gente pode aprender com o coronavírus, até porque a gente tem outros elementos e poder analisar por que a China lidou melhor, né? E aí isso pode doer para um monte de gente, mas eles lidaram melhor porque eles têm a melhor estrutura, né, nesse elemento, e tem uma outra forma de se relacionar, né? Então eu acho que a gente ter sistemas de saúde forte, né? Então eu acho que é um momento para que prefeitos, governadores, presidente, né, legislativo, judiciário, trate a pauta da saúde como uma prioridade sempre, e não só no momento de pandemia, porque pode ser que a gente consiga desenvolver uma capacidade de criar leitos, né, e tal, mas se era uma coisa que, se a gente tivesse uma estrutura funcionando, não seria muito mais fácil, né? Então eu acho que esse é um pensamento. Eu espero que nesse momento de transição, né, simbolicamente, acho que é um fim de um ciclo e início de outro, eu desejo profundamente que a gente viva um outro ciclo onde as questões que mobilizam a humanidade sejam questões existenciais, filosóficas, né? E não questões de sobrevivência. Já passamos em muito, nós temos condição, materialmente, o planeta já fornecia isso, e a gente tem conhecimento e tecnologia para que não haja fome e miséria no mundo, né? Então isso é um problema moral e ético, não é outra coisa, não é de alimento, não é de terra plantável, de produção, não é nada disso.
Então eu espero que a gente consiga se perceber como grande, né, a grande mãe, que é o planeta. Então tem uma outra relação ecológica, né, planetária, de produção de vida e não de lixo, de adoecimento. E nas relações a gente tem outras relações mais acolhedoras, mais respeitosas, mais profundas, baseadas na ciência, no conhecimento. O respeito ao mistério, tem muita coisa que a gente não sabe, a gente vai continuar ignorando, mas a gente pode, né, ir seguir em movimento para estudar e conhecer, pesquisar junto, né? E eu espero realmente que a gente possa construir uma outra realidade onde caiba todo mundo, né? Onde a gente tenha um respeito pela diferença. E eu finalizo, e acho que tenho me sentido muito contemplado pela fala da Rosa Luxemburgo, que aí eu recomendo aos ouvintes pesquisar. A gente sempre cita muita mulher, muito homem, né? Então a ciência ainda é muito europeia, né? Para homens brancos, né? E homens. E a gente poder ter outras referências indígenas, né? Mulheres e de outros lugares. E a Rosa Luxemburgo traz uma coisa que para mim acho que sintetiza muito esse momento, que é por uma sociedade onde sejamos todos socialmente iguais, ou seja, termos acesso à educação, saúde, moradia, né, trabalho, humanamente diferente, ou seja, cada ser humano é único. Eu penso, né, enquanto psicólogo, que a gente ainda não chegou no momento, enquanto humanidade, de reconhecer a preciosidade que é a singularidade de cada um, a forma única de cada um. A gente tem um processo educacional, de trabalho que é normalizante, tornar todo mundo igual e fazer igual, e isso a gente perde criatividade, perde potencialidade, perde um monte de coisa, né? E aí, para fechar a frase da Rosa, totalmente livre, né? Então, o que ela nos deixa de legado é socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, é o que eu desejo também. Maravilha! Muito obrigado, Jonsos, por nosso bate-papo aqui no 3º episódio do podcast Diário Psi, que trouxe essa reflexão, essas reflexões que o Jung nos ajuda a fazer, todos nós, de uma maneira geral, psicólogos de outras abordagens, reflexões junguianas para o mundo em crise e, obviamente, as suas próprias contribuições, que, vale ressaltar, também são importantíssimas. Você, enquanto professor, profissional de saúde mental, psicólogo clínico e também sanitarista, muito obrigado mesmo pela sua participação, e o convite já está aberto para um próximo bate-papo para um tema, digamos assim, menos pesado, né? Porque a gente está tratando de um tema relativamente difícil, e espero que em outro momento nós consigamos falar de questões mais leves para também descontrair um pouco, ok? Muito obrigado, Jonsos. Eu que agradeço, Arif, agradeço aí o convite, me coloca à disposição, né? E agradeço aí, eu desejo sucesso nesse projeto, acho fantástico esse teu trabalho de juntar, né, a tua experiência, a tua expertise como radialista, comunicador há muito tempo, né, com a psicologia. Fico feliz de ter tido a oportunidade de ter sido teu professor, né? E você bem sabe que eu tenho uma inspiração no Paulo Freire, né? Então não acho que seja um lugar hierárquico, então eu vejo a educação como um processo de troca. Aprendi muito contigo, né? E desejo aí para os nossos ouvintes, né, paz, tranquilidade, reflexão, consciência histórica, né? Não é um momento de desespero, não, é um momento de a gente poder refletir e encarar a oportunidade do momento, né? De a gente construir uma forma diferente, melhor, um mundo mais saudável de se viver, né? Então, agradeço a oportunidade de falar da psicologia analítica, né? Que eu acho que é algo que tem grandes contribuições, né? E é algo muito potente. Eu vou finalizar com uma fala do Jung, né? Eu vou dizer do meu jeito, eu não vou dizer da forma como ele fala, né? Mas que exemplifica muito o seu funcionamento. Ele diz assim: muitas vezes as mãos são capazes de resolver enigmas que em vão o intelecto buscou compreender, né? Então, acho que tem potencialidades aí enormes. Então, eu também acho que nesse momento de recolhimento, né, voltar a desenhar, a pintar, né, a escrever, ouvir música, cuidar de planta, cozinhar, ou seja, mexer com as mãos, emerge muita coisa que pode nos ajudar também a lidar com isso. O cuidado das pessoas passa pelas mãos, né? E aí, por isso que na psicologia eu falo que a minha abordagem é junguiana, porque são as minhas mãos, né? A forma como eu me conecto. Então, muito obrigado, tudo de bom pra gente.
Maravilha. E assim a gente encerra mais uma edição, o terceiro episódio do podcast Diário Psi, do Acre para o Mundo. Muito obrigado por sua audiência. Lembrando que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de podcast, como Apple Podcast, para você que tem iPhone, no Google Podcast, para você que tem celular com Android. Você também vai ouvir lá no Spotify. Lógico, se você for, mesmo que você não seja assinante premium, você pode ouvir. No Deezer também, Spotify e Deezer são aplicativos de música, e você também pode conferir lá. Tem outras plataformas, né, que eu citei as principais, mas você também pode nos ouvir lá no meu canal no YouTube. Procura lá, Arif Kalacina, você vai encontrar. Eu acho que só existe uma Arif Kalacina lá. Enfim, aí você procura a playlist do nosso podcast Diário Psi, que vai estar bem na página inicial. Então todos os episódios estarão lá em sequência cronológica, tá bom? Muito obrigado, até a próxima semana. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo.